o Moro vai começar a falar agora, o doutor Dallagnol terminou. O pessoal já faz aqui um Viva Sérgio Moro, ele é muito tímido, vamos lá. Bom dia a todos. Eu gostaria só inicialmente aqui de cumprimentar as várias autoridades presentes e certamente aqui omitirei várias porque são muitas presentes, cumprimentar a todos os senhoras e senhores, mas um cumprimento especial não poderia deixar de realizar aos deputados federais componentes da comissão aqui presente, o deputado Onyx Lorenzoni, o deputado Joaquim Passarinho, o deputado Valdir Colato e o deputado Luiz Carlos Rauli. Parabenizo pela iniciativa, acho que é importante que esse projeto, pela sua relevância, seja discutido não só no Congresso, como foi amplamente discutido em diversas audiências públicas. Nós pudemos acompanhar o esforço que foi realizado, mas também é importante a discussão nas cidades, nas capitais, nos fóruns regionais. Gostaria de cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes, tomar a liberdade de cumprimentá-los na pessoa do deputado estadual Evandro Araújo, aqui presente. Um cumprimento também ao Ministério Público, ao Dr. Detão Dallagnol, ao Dr. Robertson Pozobon, aqui presentes. O Ministério Público teve essa feliz iniciativa de pensar um pouco além dos casos criminais concretos e apresentar uma proposta legislativa ao Congresso para aprimorar o nosso sistema de justiça. E realmente foi uma ideia muito feliz, permitindo que nós pensemos em ir adiante e não ir para trás. Gostaria de cumprimentar também aqui todos os populares que deram apoio a essas 10 medidas. Vou tomar a liberdade para cumprimentar a pessoa da senhora Rosa Richter aqui do lado, e também imagino que tem vários apoiadores, até pelo entusiasmo do público aqui presente. E agradecimento pessoal, por fim, pela calorosa recepção quando eu cheguei aqui. Agradeço. Feitos esses cumprimentos, eu estive no Congresso a convite da comissão para falar sobre esse projeto das 10 medidas, e naquela oportunidade eu tomei a liberdade de me alongar sobre o tema e apresentar algumas considerações técnicas. Foi uma audiência um pouco mais longa, e hoje, em realidade, a minha pretensão não é falar tanto, é falar um pouco mais brevemente, mas sobre o contexto dessas 10 medidas e a importância delas. Para deixar muito bem claro desde o início, já falei isso publicamente, as 10 medidas não constituem uma iniciativa minha, uma iniciativa que começou com o Ministério Público e transcendeu o Ministério Público pelo apoio popular e hoje está na Câmara, mas apesar de eu não ter um papel relevante na apresentação delas, eu endosso elas, eu coloquei minha posição pública na Câmara muito claramente, que eu endosso as medidas, coloquei minha opinião, o que não impede eventualmente disso ser discutido e deliberado no Parlamento, que é o local próprio. Isso eu acho que é algo muito natural. Há uma expectativa da sociedade, pelo contexto, de que elas sejam aprovadas, se não integralmente, então a maioria das medidas, o que não impede que passem como crivo parlamentar, como é natural em qualquer regime democrático. Eu me assusto às vezes quando eu vejo algumas críticas, como se o Ministério Público tivesse uma pauta autoritária em apresentar esse projeto. Pelo contrário, foi feito um projeto no que eles acreditam que deve ser melhorado o sistema e foi colocado no local próprio do Parlamento para ser discutido. Ninguém tem a pretensão de apresentar isso como se fosse 10 mandamentos ou coisa que o valha, e à disposição dos procuradores que estão ao cargo de uma investigação criminal imensa, de mesmo assim se disporem a ir nos locais a discutir, eu acho que é totalmente elogiável e faz parte da nossa democracia. Mas, afinal, por que as 10 medidas?
Eu fico numa posição um pouco delicada, porque eu sou juiz do caso envolvendo lá os crimes na Petrobras e não tenho total liberdade de falar sobre esses crimes. Mas, como são várias ações penais, vários desses casos já foram julgados, então eu posso fazer algumas reflexões em cima desses casos já julgados, pelo menos. A corrupção existe em qualquer lugar do mundo, né? Seja nos países mais desenvolvidos, seja nos menos desenvolvidos, seja na Dinamarca, seja em Zimbábue, seja no Brasil. O que, no entanto, esse caso revelou, considerando pelo menos as sentenças já prolatadas, é que a corrupção, no âmbito dos contratos da Petrobras, ela havia se tornado, e aí eu tenho utilizado uma expressão que não é minha, mas me apropriei dela, que é uma corrupção sistêmica. Ou seja, a corrupção não mais como um ato isolado no tempo e espaço, mas a corrupção como uma prática naturalizada. Não é que acontecia uma ou outra vez, mas, ao contrário, a regra do jogo, e várias testemunhas que depuseram no processo utilizaram essa expressão, a regra do jogo era que se pagava propina nos contratos da Petrobras. A investigação em algumas situações transcendeu um pouco a Petrobras, mas também se verificou que outras searas da administração pública havia indicativos de que a corrupção havia se tornado sistêmica. Então, por exemplo, por questões circunstanciais, foram investigados alguns contratos de publicidade da Caixa Econômica e ali também verificado aquela prática da corrupção como uma regra e não propriamente como uma exceção. Parte do caso do desenvolvimento das investigações envolvendo, por exemplo, a eletronuclear, nós tivemos que mandar para o Rio de Janeiro e recentemente até veio a notícia de que o juiz que recebeu muito velozmente conduziu o caso e prolatou a sentença, e também verificado nos contratos lá de construção de Angra 3 a cobrança da propina como uma regra. E abstraindo do caso da Petrobras, nós assistimos quase todo dia nos noticiários jornalísticos informações sobre operações aqui e acolá da Polícia Federal, não necessariamente envolvendo somente a esfera federal, mas nos quais se apuram graves crimes de corrupção. Pois bem, considerando tudo isso, acho que é possível nós afirmarmos que há realmente indicativos de que a situação não está muito positiva. Longe de dizer que todos são corruptos, muito pelo contrário, e aqui eu não me refiro somente à classe política, mas é forçoso reconhecer que a corrupção alcançou uma dimensão extraordinária no Brasil. E diante desse quadro, diante desse diagnóstico, pensar o que nós vamos fazer a respeito disso. Muito natural que se pretenda que nos processos judiciais, nos casos concretos, se tenha uma aplicação mais rigorosa da lei, o que tem sido aparentemente sido feito. Mas é preciso, acho que, ir além e se pensar em melhorar o nosso sistema para que nós possamos superar esse quadro. Ou seja, nós precisamos de reformas mais amplas, nós precisamos de uma agenda de reformas, nós precisamos de reformas gerais. Até o momento, o que se observa, que mesmo no que se refere a reformas gerais, as iniciativas principais têm vindo do Judiciário. Então vamos citar especialmente duas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ano passado, acabou entendendo que as doações eleitorais das pessoas jurídicas, na forma como estavam reguladas na legislação, elas eram inconstitucionais e proibiu a doação de pessoas jurídicas. Sei que tem muita gente que criticou o Supremo Tribunal Federal pela decisão, por entender que a decisão foi muito ampla, mas o fato é que a legislação anterior que foi invalidada, ela estabelecia algumas restrições de doações de pessoas jurídicas, mas eram muito tímidas. Nada impedia, por exemplo, que uma empresa
tomasse um empréstimo bilionário no BNDES e no dia seguinte realizasse uma doação a um agente político ou um partido político que eventualmente pudesse ter ajudado nessa tramitação. Diante dessa timidez das restrições da lei, o Supremo Tribunal Federal optou por uma proibição geral, sem prejuízo eventualmente de que isso possa ser discutido novamente, mas me parece que admitir doações por empresas com contratos com o poder público realmente é algo temerário, né? Porque se abre aí uma porta grande para eventuais relações espúrias. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nesse ano, tomou decisões importantes relativamente à justiça criminal, ao sistema de justiça criminal, dizendo que a partir de uma condenação por uma corte de apelação, se pode executar a pena independentemente dos recursos aos tribunais superiores. Claro que se apresentar um recurso aos tribunais superiores que seja plausível, pode o Tribunal Superior proferir uma decisão suspendendo provisoriamente o julgado. O problema é que a regra anterior, que tinha que se esperar o último julgamento, favorecia dentro do nosso sistema generosas possibilidades de recurso e generosas regras de prescrição, que o caso fosse eternizado. E como foi dito aqui pelo Procurador da República, o Dr. Deltan, que casos criminais nos quais a prova era retumbante contra o acusado, virassem na prática pó por questões meramente formais.